Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário. Bom, eu sei que hoje não é dia de vídeo, mas quando o Twitter inteiro começa a falar sobre livros, eu acho que os booktubers têm que se posicionar. Então eu vim conversar com vocês sobre o que aconteceu recentemente, que é a notícia do livro do Japa. Pra quem não viu, vazaram algumas páginas do livro do Japa, e aí o que aconteceu? Tinha uns negócios um pouco estranho lá, e que não devia estar lá. E aí o Japa, pra tentar se defender e tal, disse que não tinha lido essa parte. Mas aí é onde eu te pergunto. Esse livro é um livro autobiográfico, ou seja, era pra ele ter lido. Enfim, se você quer entender mais ou menos o que aconteceu, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e aqui nos cards o link do seu site favorito, o canal da Pink, e lá ela explicou um pouquinho melhor do que aconteceu. Pois bem, falando da parte literária do caso, sobre ele não ter lido essa parte do livro autobiográfico dele, significa que o livro foi escrito por um ghostwriter. Se você não sabe o que é um ghostwriter, é basicamente o seguinte: a editora contrata alguém para escrever o livro e o autor que vai ficar com os créditos. Ninguém nunca vai saber quem escreveu realmente, quem foi esse ghostwriter. Basicamente, as editoras usam ghostwriters para lançar livros de pessoas que nunca escreveram e não quer nem escrever um livro, para vender coisas de pessoas que têm apelo social, que têm público, pessoas que têm audiência. E aí a gente sabe que entra aquele assunto um pouco mais comercial, digamos assim. Não é novidade que hoje no mercado editorial existam ghostwriters, mas pode-se dizer que eles estão vindo mais à tona justamente porque livros de youtubers estão sendo lançados. E muitos desses youtubers não têm vontade de escrever, simplesmente estão lançando, como eu disse, por causa de apelo comercial. Eu não acho que ghostwriters sejam bacanas, eu acho que ninguém deve achar que é bacana, porque você tá enganando seu público. Você diz que aquela obra é sua, mas na verdade não é. Não é legal. Se você tem uma base de fãs, não se deve enganar os seus fãs. E isso entra em outro assunto, que é por que estão saindo tantos livros de youtubers e coisas do tipo. A visão das editoras é que não estão lançando livros para serem consumidos, para serem lidos, que tem assim aquela coisa de um conteúdo incrível que vai mudar gerações. O nome desses livros são livros souvenir. Livro souvenir é basicamente assim: você tem uma base de fãs, aí você lança o seu livro. O seu fã já sabe o que aconteceu com você, porque muitos desses livros são autobiográficos. E aí o que acontece? Basicamente todo o conteúdo desse livro já está disponível para o seu fã de uma outra forma, em um outro formato de mídia. E aí os fãs compram o seu livro pra ter alguma coisa sua apenas, e não é um livro que vai ser lido e vai ser lembrado daqui 10 anos. Não digo que livros souvenirs são uma coisa ruim, porque entra naquela coisa de colecionar livros. Eu particularmente coleciono livros. É a mesma coisa de você ter várias edições de um mesmo título, sabe? Só que aí eu paro e penso assim: essa é uma nova geração de influenciadores. Eles estão abrindo as portas dos jovens para a literatura. Eu vejo esses livros como uma porta de entrada, mas a gente não deve ficar estagnado a esses livros. Você não pode só pegar um livro da Kéfera ou um livro do PC Siqueira e ler só isso e parar de ler na sua vida. Você pode sim começar a ler um livro da Kéfera, um livro da VTube. Pode ser ótimo pra você, porque experiências são diferentes para todos os tipos de pessoas. Mas não fique preso só nesses tipos de livro que são souvenirs. Busque outras coisas. Procure novos assuntos, novas histórias, sejam elas de ficção ou não ficção, sejam elas YA ou clássicos. Enfim, não fique parado num tipo de livro só. Livros souvenirs são ótimos porque introduzem novas pessoas ao hábito de leitura, mas a gente não pode ficar só nisso. Apesar dos pesares, essa notícia que aconteceu do Japa no Twitter, eu acho que é uma grande porta para uma discussão de ghostwriter, discussão de livro souvenir, como eu falei aqui, discussão de isso é ou não literatura, o que a gente sabe que qualquer livro é literatura. Tá, mas enfim, é uma discussão pra gente fazer e abrir nossas cabeças e começar a pensar coisas novas e começar a sair fora da nossa caixa, sabe? Como diz a Tati, deixar a nossa mochilinha do preconceito de lado. Os comentários estão aí pra isso, vamos discutir, vamos conversar bastante sobre o assunto. Eu justamente tô soltando esse vídeo hoje pro hype da notícia não passar e a gente não perder o fio da meada. Amanhã continuamos com a nossa programação normal, os vídeos estão saindo todo dia às 2 horas. Não percam toda
toda terça, quinta e sábado, às 2 horas aqui no canal Vídeos Novos. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilha também para essa discussão chegar a mais pessoas. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal, também não se esquece de se inscrever. Um beijo e até amanhã!